Medo. É uma das experiências humanas mais primitivas, mais universais. Uma força que pode paralisar ou, de repente, nos empurrar para feitos incríveis de sobrevivência. Mas o que é um medo exatamente? O que acontece na engenharia complexa do nosso corpo quando esse alarme interno dispara? Todo mundo conhece essas sensações, né? Aquele frio na barriga, o coração que parece que vai sair pela boca, a respiração fica curta. São as assinaturas físicas do medo. Nesta análise, a gente vai desvendar a cascata de eventos neuroquímicos que transformam o corpo numa máquina de sobrevivência em uma fração de segundo. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o medo, primeiro a gente precisa conhecer o sistema que comanda essas reações automáticas, o sistema nervoso autônomo. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do corpo, sabe? Com dois programas principais. De um lado tem o sistema simpático, que é o nosso acelerador. Ele é ativado em emergências. Do outro, tem o sistema parasimpático, que é o freio, ele que traz a gente de volta para a calma. Os dois vivem num equilíbrio, mas o medo pisa fundo no acelerador. E tudo começa no cérebro. Antes mesmo da gente ter consciência do perigo, uma rede super complexa de neurônios já está trabalhando para nos proteger. É um sistema de alarme incrivelmente rápido e eficiente, que foi moldado por milênios de evolução. E olha só como a sequência acontece. Primeiro, os sentidos captam um sinal de perigo. Essa informação vai correndo para a amígdala, que funciona tipo o detector de fumaça do cérebro. Ela não precisa saber se é um incêndio ou só uma torrada queimando. A amígdala simplesmente reage primeiro e pergunta depois, sabe? Ela dispara o alarme de qualquer jeito. E esse alarme ativa o hipotálamo, que é o verdadeiro centro de comando, que vai iniciar a resposta de emergência no corpo todo. Essa resposta de emergência tem um nome bem famoso: a resposta de luta ou fuga. É um mecanismo de sobrevivência fundamental. Diante de uma ameaça, o corpo se prepara para duas coisas: ou enfrentar o perigo de frente, ou sair correndo o mais rápido possível. Nesse momento, todo o resto, fome, cansaço, qualquer outra coisa, tudo fica em segundo plano. A única prioridade é sobreviver. Assim que o hipotálamo dá a ordem, a primeira onda da resposta química é quase instantânea. É aqui que entra em cena um dos hormônios mais conhecidos de todos, a adrenalina. O hipotálamo usa o que a gente pode chamar de uma linha direta de emergência. Ele manda um sinal elétrico super rápido pelo sistema nervoso simpático, direto para as glândulas adrenais, que ficam ali em cima dos rins. Elas respondem na hora, bombeando a adrenalina e sua parceira, a noradrenalina, na corrente sanguínea. É como injetar combustível de foguete direto no motor do corpo. E o fascinante é que cada uma dessas mudanças tem um propósito de sobrevivência. O coração acelera para bombear mais sangue com oxigênio para os músculos, preparando o corpo para lutar ou correr. Isso explica o coração martelando no peito. O fígado libera uma carga de açúcar no sangue, que é uma explosão de energia pura. Em segundos, o corpo não está mais em modo normal. Ele virou uma máquina de ação máxima. Mas e se a ameaça não some em segundos? E se o perigo continua por mais tempo? Bom, o corpo tem um segundo sistema. Uma onda de reforço, que é mais lenta, mas muito mais duradoura. Pensa nisso como uma cascata de comando. O hipotálamo libera um primeiro hormônio mensageiro. Ele viaja até a glândula pituitária, que aí libera um segundo hormônio mensageiro no sangue. Esse segundo mensageiro viaja até as glândulas adrenais e dá a ordem final: liberem o cortisol. É uma reação em cadeia, bem mais lenta que a da adrenalina, mas que foi feita para manter o corpo em alerta por muito mais tempo. E esse slide mostra bem como esses hormônios trabalham em equipe. A adrenalina é a força de resposta rápida, o choque inicial. A noradrenalina é tipo o estrategista, aumentando o foco e a pressão arterial. E o cortisol é o gerente de logística, garantindo que o corpo tenha um suprimento contínuo de energia para aguentar o tranco e até controlando a inflamação caso a pessoa se machuque. Então, o ponto crucial é o seguinte: enquanto a adrenalina é para um sprint, o cortisol é para uma maratona. Ele mantém os níveis de açúcar no sangue altos e o sistema inteiro ligado, pronto para uma resposta sustentada ao estresse. É o sistema de energia de reserva do corpo. Com esses dois sistemas hormonais funcionando a todo vapor, o corpo passa por uma transformação fisiológica completa. É uma otimização total para a sobrevivência. É uma transformação total mesmo. As pupilas dilatam para a gente não perder nenhum detalhe da ameaça. A respiração acelera, injetando oxigênio nos músculos, e a digestão? Pausada. Lembra daquele frio na barriga? É o sangue sendo desviado do estômago para onde ele realmente importa no momento. Os músculos se contraem como molas, prontos para explodir em ação. Cada parte do corpo se foca num único objetivo: sobreviver. Felizmente,
A gente não fica nesse estado para sempre. Assim que a ameaça desaparece, o corpo precisa de um sistema para desligar o alarme e voltar ao normal. E é aqui que entra o nosso freio. O sistema nervoso parasimpático assume o controle. Ele age como o oposto direto do sistema simpático, começando o processo de desaceleração e mandando sinais para o corpo de que a emergência acabou. Com os sinais de calma do sistema parasimpático, a produção de cortisol e adrenalina começa a diminuir. A frequência cardíaca volta ao normal, a digestão é retomada e o corpo entra no modo descansar e digerir, começando a reparar e repor a energia que gastou durante o estado de alerta. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. Muitas vezes usamos as palavras medo, ansiedade e pânico como se fossem a mesma coisa, mas para o cérebro são coisas bem diferentes. O medo é sobre o agora, um perigo real, bem na nossa frente. A ansiedade é sobre o e se tiver um perigo na próxima esquina. Já o pânico é o botão de ejeção, a resposta de emergência máxima a um perigo que parece inevitável. Entender essa diferença é fundamental. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. O medo não é um erro de programação, não é uma fraqueza. Como essa citação destaca, a função dele é ser um sinal. É o sistema de alarme mais antigo e mais testado do mundo, projetado para nos manter em segurança. Na verdade, é um mecanismo de sobrevivência simplesmente brilhante. E assim, todo esse processo, desde a faísca inicial no cérebro até a onda de hormônios e as mudanças físicas, é uma coreografia biológica para a sobrevivência. Entender essa mecânica nos dá poder. A questão final não é como eliminar o medo, mas como a gente pode entender os seus sinais e usar essa energia antiga de forma construtiva, sem deixar que ela nos domine.